O ex-governador do estado do Paraná, Roberto Requião, publicou no seu canal uma opinião que eu achei interessante. Apesar de eu ter muitas reticências com o Requião, eu achei interessante um ponto de vista dele neste áudio. E eu gostaria de compartilhar aqui com os amigos para a gente fazer uma reflexão sobre o que o Requião está falando especificamente neste áudio. Então vamos lá, vamos ver o que o Requião tem a dizer. Olá, minha gente. Vamos evitar que a estupidez tome conta das nossas redes. O Ciro acabou vendo estiolar a sua popularidade numa eleição polarizada no Brasil. Foi aí para 3%. Mas isso não significa que o Ciro não tenha colocado ideias claras e muito interessantes para o Brasil na campanha. Eu reproduzo algumas vezes as boas opiniões do Ciro, inclusive num seminário que eu organizei no Congresso Nacional. E sou agredido por companheiros que me desautorizam de publicar uma opinião vinda da boca do Ciro Gomes. Isso é uma estupidez. É claro que eu apoiei o Lula, sou amigo do Lula, e apoiei o Lula porque era a melhor opção para o Brasil. Mas a crítica tem que ser continuada, inclusive sobre a política econômica, o arcabouço ou calabouço, como dizem alguns. Nós temos que levar essa discussão a fundo, porque o que vale é o interesse do Brasil e do nosso desenvolvimento. Nós não somos um time de futebol que funciona como uma torcida, organizada ou meio desorganizada. Somos militantes pelo desenvolvimento, pelo progresso e pela nacionalidade, Brasil-nação e a valorização dos nossos trabalhadores, do nosso povo, acima de tudo. Deixem de besteira, companheiros. E aí, gente? É isso que o Requião colocou aqui, é muito verdadeiro. Tem muitas críticas ao Requião, mas eu acho que ele foi muito preciso nesse comentário. Ué, por que não pode se colocar as ideias boas de Ciro para ser debatidas? Por que não pode ser? Porque eu não gosto do Ciro, então eu vou lá e vou manchar o nome do Ciro só porque eu não gosto do Ciro. Você pode não gostar das ideias, gostar da pessoa do Ciro, não votar no Ciro, mas o Ciro trouxe uma proposição ao debate político nacional. E nesse sentido, o ex-governador do Paraná, né, o Roberto Requião, tem razão. Assim como em muitas coisas o Lula tem coisas muito importantes, fez coisas importantes. E quando eu tiver que elogiar o Lula, eu vou dizer, olha, o Lula acertou. A análise é sobre os fatos. E vejam bem, a questão do arcabouço fiscal, como pegou mal, né, Lula? E pega mal, porque até mesmo o Requião, que é teu amigo, que te apoiou, já está criticando essa medida. E qualquer um que tem lucidez critica o arcabouço fiscal, porque vê ali um teto de gastos contra o nome. Mas aí o Requião só serve para elogiar. O Noé só serve para elogiar. Quando a gente critica, quando a gente aponta, olha, não é por aqui, tem uma outra visão, aí já não serve. E outra, quando vocês petistas tentam invalidar o discurso do Ciro, muito mais por uma questão estética, muito mais por uma questão de que vocês só querem impor a vontade de vocês, vocês que se dizem tão democratas, tão pela civilidade, por uma coisa progressista, vocês se mostram que não são nada disso que vocês se dizem. Vocês dizem uma coisa e praticam outra. Vocês fazem como bolsonaristas que vão em massa em vídeos dar dislike para desestimular o acesso àquele vídeo ali que está criticando o Bolsonaro. Vocês fazem as mesmas práticas do Bolsonaro. Vocês se dizem contra o neoliberalismo. Mas o governo que vocês apoiam, ou os governos Lula, foram governos neoliberais. E quando a gente aponta isso, ai, tá errado. Ai, é o Ciro Coroné. Vocês usam da xenofobia para atacar o Ciro. Vocês usam do expediente da mentira, ou seja, da fake news. E agora estão atacando o Requião.
Você pode discordar do Requião de um monte de coisa. Você pode dizer que o Requião tem equívocos, e muitos equívocos, ao meu ver, ao longo da sua trajetória. Mas eu não vou dizer que eu não reconheço ali o Requião uma pessoa séria e honesta. Eu não vou deixar que não reconhecer. Como, por exemplo, eu não concordo com muitas coisas do Ronaldo Caiado. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vejo ali um homem sério dentro daquilo que ele acredita. Talvez eu não acredite daquilo que ele pense, mas eu respeito o outro. Porque talvez não é porque o outro divirja que não presta. Porque talvez tenha alguém do teu lado que concorde contigo e que não presta. E talvez você que acha que presta é que não presta de fato, porque você só olha para os outros, aponta o dedo para os outros e não olha para si. Esta esquerda que faz do Brasil uma espécie de time de futebol, como bem colocou, né, o Roberto Requião, é a esquerda que está dando espaço para a volta da extrema-direita. E o professor Neil Dorix foi muito lúcido esses dias ao dizer: estão fazendo de tudo praticamente para voltar ao bolsonarismo. Por quê? Porque efetivamente estão metendo os pés pelas mãos, sim. Estão fazendo tudo. E já há um índice grande de insatisfação com o governo Lula. Por quê? Porque prometeu fundos imundos e não vai entregar 1/3 do que prometeu. E aí, meus caros, quando as pessoas dizem não ao PT, elas são fascistas. Elas só são brasileiras, elas só são pessoas bacanas quando elas dizem sim. Só sim. Quando ela diz não, ela não presta. Ela é isso, é aquilo. É esse pensamento binário, reducionista do lulopetismo que nos levou ao fracasso dos últimos anos e que pode nos levar a outros fracassos maiores. Tristes tempos são estes. Tristes tempos são esses, mas nós vamos lutar até o fim, porque nós aqui detestaríamos estar ao lado dos que nos venceram. Podemos fracassar, mas pelo menos nós temos uma coisa que a gente pode fazer que estes não conseguem jamais. É olhar olho no olho da pessoa e dizer o que pensamos sem ter medo algum de agradar ou não, mas simplesmente de falar o que tem que ser dito.